Como é bom a gente fazer o que a gente ama e principalmente é muito gostoso quando a gente gosta de pessoas, seres humanos. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a Cláudia Claudino e ela mostra de uma forma bem simples, né, como a gente pode ser chamado. E é tão bom que cada projeto, novas histórias que a gente vai vivenciando, parece que mais simples e mais humilde as pessoas vão se tornando. Porque não tem coisa melhor do que as pessoas entenderem o que é lidar com gente, o que é lidar com o ser humano, que muitas vezes o ser humano só precisa de um pouquinho de aquela audição da gente que muitas vezes falta, é você ouvir um pouco mais o outro e tentar entender que esse ouvir é que te faz grande, muitas vezes, né? Porque você dá oportunidade para o outro. E hoje eu estou recebendo aqui a Cláudia Claudino, que é a idealizadora do projeto Conexão de Afeto. E uma das primeiras informações que eu quero receber de você, Cláudia, como chegar a essa conexão de afeto, trazer esse projeto dessa forma, o que te fez criar esse nome, e eu acredito que não foi sozinha, porque você é uma pessoa de muitas pessoas. Você gosta de estar perto das pessoas, você gosta de levar informação. E eu tive o prazer de ouvir uma entrevista, tive o prazer de ver você conversar, contar um pouco da sua história, como foi contada. E me chamou bastante a atenção o quanto você gosta de gente, mas principalmente de um olhar no todo e não só numa minoria, né? Sim. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. É uma alegria imensa estar aqui com você. Tá? Até estava lhe dizendo que a primeira vez aqui, você disse a primeira de muitas. De muitas. Eu quero te esperar muitas vezes aqui para a gente ter a oportunidade de conversar sobre não só esse projeto que é fantástico, a gente já enxerga ele grande, mas principalmente através de uma mulher que tem esse lado humano. Quando você lida com muita gente, como você vem lidando há muitos anos, com pessoas, você começa a perceber um mundo totalmente diferente. Por quê? Dentro de uma empresa, você vê pessoas que se comportam profissionalmente, mas, como o papai dizia, muitos anos atrás, meu pai trabalhando numa empresa de macarrão, lá no sul do Brasil, ele lidava só com mulheres. E ele diz, minha filha, dentro de uma empresa, quando você lida com muita gente, muitas pessoas, você percebe os sentimentos, os problemas, as dores. E quando você é humano, você consegue entender situações que muitas vezes só o teu olhar já diz tudo e o olhar do outro também. Você olha, você consegue identificar a dor do outro, o que o outro está precisando, o que o outro está sentindo, como está o dia do outro. É a história do menos julgamento e mais empatia, mais inclusão, que é o que está faltando. Porque as pessoas estão falando muito, mas na prática tem poucas pessoas praticando. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho desse projeto Conexão de Afeto. Quando foi que ele entrou no seu coração e te fez chegar e entender as diferenças? Antes de chegar especificamente ao Conexão, contar um pouquinho da minha trajetória rápida. Como você falou aí, o lidar com gente. Então, toda a minha vida, eu sempre me relacionei com muitas pessoas dentro do Grupo Claudino. Então, assim, foi a maior experiência da minha vida e quase toda a minha vida. Eu digo que eu já nasci lá e lidando com todas essas pessoas. Então, tudo isso me fez crescer. E esse crescimento me levou exatamente a olhar o ser humano que tem antes de qualquer profissional que tem todo o Grupo Claudino. Então, toda essa experiência, toda essa vivência minha com essas pessoas, chegou um momento da minha vida que eu disse, não, eu agora preciso olhar além do Grupo Claudino, olhar o que está ao meu redor e de que forma eu posso impactar, transformar um pouco a vida dessas pessoas. E desde 2011 eu venho passando por muitas transformações na minha vida nesse sentido, que 2011 foi o marco do falecimento da minha mãe. Então, eu digo que a minha vida deu uma virada de chave quando eu conto essa história, né? Porque na dor a gente aprende muito mais. E foi uma experiência, realmente, o ano de 2011,
mas que eu cresci muito e que me despertou para esse olhar fora. Quando você fala assim, Cláudia, o que me chama bastante atenção? E você já deixou isso claro em várias situações da sua vida, e dentre elas, você deixa bem claro que você teve uma excelente educação. Seu pai e sua mãe nunca alisaram. Não. Sempre foram pais que colocaram vocês para entender que tudo que se conquista tem que ter um processo. Sim. Você tem que realmente trabalhar, você tem que conquistar aquele espaço para que ele realmente permaneça. Exato. Como ele permanece até hoje. Sim. E a gente sabe que na vida de muitas famílias, essa questão muitas vezes se perde com o tempo por falta desse cuidado, desse zelo. Nada se conquistou da noite para o dia. Tudo teve luta, tudo teve batalha. E eu fiz parte desse processo, né? Bem no iniciozinho eu fiz parte desse processo. Posso dizer que a minha história também começou nesse processo de trabalho, ainda com a Sucesso, né? Meu primeiro carrinho, meu primeiro bugre foi comprado através de um trabalho que eu recebi através da Sucesso. Então, assim, minha história de ter algo material de responsabilidade profissional começou com a Sucesso. Então, assim, eu me recordo ainda fazendo um documentário com o seu pai. E o que me chama bastante atenção nesse processo todo é que eu me lembro muito bem de alguns momentos importantes ao qual eu ia para minha casa e via seu pai passando com o carro, né, dele, uma Landau, né? Passando, muitas vezes pedia para parar para comprar um milho. Tudo isso eu observava, porque a gente, nesse decorrer da vida da gente, vê muita simplicidade. Exato. Sua mãe eu conheci muito pouco, não tive esse prazer de conhecê-la, mas ouvia muito se falar. E eu acredito que nessa sua dor, principalmente porque vocês tiveram essa participação familiar, esse sentimento, esse cuidado, como trabalhar você, a sua simplicidade é tão grande que a gente não precisa nem chamar ela de empresária, mas a gente sabe que ela é uma empresária, Cláudia Claudino, mas que vem hoje para esse olhar mais humano. Mas eu sempre soube, eu me lembro que ainda indo trabalhar lá em Timon, eu descia lá no Dom Avelar e muitas pessoas vinham da empresa Guadalajara para pegar ônibus, mas a gente via muita alegria no olhar das pessoas. Então a gente percebe que esse cuidado, esse zelo, como tratar as pessoas, isso marcou a história. Marcou a história e marca a história até hoje. Então vê-la hoje, desses 2011 para cá, não sendo só empresária, mas sendo a empresária, mulher, cuidando do ser humano e querendo avançar mais em conhecer pessoas, fazendo o que, segundo você disse, sua mãe já fazia, e muitas vezes caladinha. Caladinha. Né? Caladinha. Fazia caladinha. Você, hoje, faz algo que tem muito a ver com o que a tua mãe fez, mas do teu jeito, da tua forma, com a tua essência. Eu acho que isso é muito importante da gente falar para quem está assistindo o programa. Às vezes você não quer fazer algo, ou às vezes você faz algo e muitas vezes sendo só o que o outro deixou de exemplo. O que deixou de exemplo, você traz para você, mas do teu jeito, né? E assim, o meu pensamento, a minha ideia, o meu desejo é que esse movimento que eu estou me propondo a fazer não seja visto, não seja só o fazer, mas que ele venha a despertar outras pessoas que também podem fazer, cada uma do seu jeito, cada um no seu tempo. Porque você falou uma coisa importante. Hoje, as pessoas, a maior necessidade das pessoas está na sua presença, no seu ouvir, no seu falar. Então, o tempo que você puder dedicar a uma causa ou a alguém que você saiba que vai impactar de alguma forma a transformação daquela pessoa, faça. Então, chegar a esse projeto Conexão de Afeto foi um momento assim que foi sendo construído ao longo do tempo e aconteceu. E o nome Conexão de Afeto
a pessoa que idealizou, ela acho que olhou para mim e não foi tão difícil vendo esse meu momento que eu estou querendo me conectar, além do Grupo Claudino, com pessoas, com causas e realmente impactar a vida dessas pessoas. Então foi que surgiu, né, durante a pandemia, eu visitei muitas instituições, não só em Teresina, mas em todo o interior do Piauí e especialmente as APAES, que fazem um trabalho belíssimo. De excelência. De excelência. Então, em cada visita que eu fazia, eu me perguntava, o que é que eu posso fazer mais? Porque você vai no local, uma ideia que você tenha já impacta, já transforma. Então, eu comecei durante a pandemia nesse movimento e ele vem só crescendo. Porque eu acredito nos propósitos de Deus para a nossa vida. E ontem, um dia marcante para nós cristãos, que é a quarta-feira de cinza, e que ela vem exatamente para nos lembrar que do pó nós viemos e ao pó retornaremos. Então, o que é que eu estou fazendo da minha vida? É um ciclo que vai se fechar, vai, né, se Cláudia? fechar. E o que você fez até esse ciclo se fechar, porque você vai ser cobrado. Exatamente. Né? E quando você fala de conexão de afeto e quando você fala de não fazer algo sozinha, isso é muito interessante, porque nós estamos vivendo uma época e passando por uma fase de gerações onde parece que as pessoas estão clamando por uma mão. Exatamente. Só que elas não conseguem falar. Elas esperam que alguém dê essa mão. As pessoas estão muito desconfiadas, as pessoas estão vivendo situações adversas. Então, quando a gente encontra um projeto como esse, chamado Conexão de Afeto, que você mostra que você não quer fazer algo sozinha, porém algo somado a pessoas e que todo mundo se conecte junto com você para mostrar um pouco do que é capaz de fazer, essa sim é a parte essencial na Terra, que nós temos que nos unir. Não existe ninguém melhor ou pior, porém todos podem ser melhorados. Com né? certeza, com certeza. Então é assim, é nesse pensamento que eu venho me propondo a fazer todas as ações, de que forma eu posso contribuir. E eu já estou curiosa para entender como é que vocês vão unidos fazer essa diferença, principalmente com as APAES. Então, a APAE de Teresina especificamente, ela tem uma relação familiar, que é fundada pelo professor João Porfírio Cordão e a sua esposa, Dona Socorro. Então eu digo que foram 2 Joãos e 2 Socorros que se encontraram. Tinham uma relação de amizade com os meus pais. Então, a APAE hoje ela tem 55 anos de fundada, passou por várias administrações e hoje ela retorna à família do professor Cordão, através do Eston, que está na presidência. E no encontro com o Cordão, irmão dele, diz: Cláudia, visita a APAE, que é interessante sua visita lá. Então eu fui visitar a APAE e lá chegando, eu vi o quanto a importância dela para as pessoas que lá são assistidas e também o que é que eu poderia fazer dentro da necessidade dela. Aí me veio a ideia de fazer um evento em prol da APAE de Teresina, mas que esse evento não significasse apenas um evento, ou evento para ter recursos para a APAE, mas que esse evento marcasse um despertar em outras pessoas também para olhar para a APAE. Não só a APAE de Teresina, mas a APAE de todo o Brasil, pelo trabalho de excelência que ela representa. E aí tem um fato na minha vida que foi o nascimento do meu primeiro neto, Gabriel, que aí o Gabriel veio com síndrome de Down. E assim... E é um lindo, né? Ah! É um fofo. Falar do Gabriel aqui, dizer a vovó. É um lindo. Tá? Então, assim, eu vi ali exatamente o chamado de Deus na minha vida para que eu não só fizesse, mas para que eu continuasse cada dia mais
crescendo nesse meu propósito, que é o propósito de servir e despertar outras pessoas também. O que chama bastante atenção é que a PAI realmente faz um trabalho gigantesco, não somente com as crianças, mas com a família. Não, família, é um trabalho sim. que talvez vocês desconheçam. Eu tive o prazer de estar um pouco dentro da APAI durante um bom tempo relacionado a um trabalho que eu fazia. E a gente via e percebia, porque quando a gente conferia as matérias, quando a gente observava o que acontecia, eu tive o prazer de uma vez ter participado ao convite, mas assim, as pessoas realmente precisam estar conectadas, elas precisam entender como é o mundo e como é feito o trabalho da PAI. A PAI não trabalha somente com as crianças que estão precisando do serviço da PAI, toda a família. mas é toda a família é conectada, toda a família é assistida. E isso não é um trabalho qualquer, é um trabalho que envolve tanto os cuidados com a saúde, como também cultural, lazer, envolve várias situações. E quando você fala de conexão de afeto, as pessoas precisam entender essa inclusão, né? Sim. Que muitas vezes as pessoas não entendem. Não entendem. E está mais do que provado que as pessoas portadoras de alguma deficiência, seja física ou intelectual, o que elas necessitam são de estímulos. Tá? Então, e quanto mais precocemente esse estímulo venha a acontecer, elas terão a sua autonomia inseridas na sociedade, sim, nas empresas, sim. em vários locais, fazendo parte. Então é isso. E a PAI, nesse momento, ela precisa de montar a sua sala de fisioterapia sensorial, montar outros equipamentos que possam exatamente dar esses estímulos aos seus assistidos, né? Então, assim, é um trabalho grandioso e que precisa, sem dúvida, da nossa ajuda, precisa do nosso olhar. E aí, nessa minha visita lá, eu disse, o que é que eu posso fazer? Eu idealizei um movimento, um evento, e aí a coisa foi crescendo, conversando com parceiros, pessoas amigas. E aí surgiu a ideia do Conexão de Afeto, que hoje o Conexão de Afeto se tornou um movimento, que através dele nós estamos fazendo esse primeiro evento, que é o da APAI, e que muitos outros, Deus permita, que virão. Como é que vai ser esse evento? Será um evento no dia 9 de março, um almoço lá no Finese Buffet. Eu não digo que é só um almoço, uma feijoada, mas é um momento de nos reunirmos. Teremos uma palestra musical com o Léo e o Dudu do Cavaco. O Dudu do Cavaco é portador do síndrome de Down, mas ele toca cavaquinho, ele canta. O Léo é o irmão dele e fundador do Instituto Mano Down, em Belo Horizonte. Então, eles vêm dar essa palestra musical. Teremos atrações artísticas, apresentações dos grupos da APAI também lá. Então, será um momento assim... São vários. Que fazem apresentações belíssimas. E teremos a exposição do João Hélio, o nosso artista, né, que já está expondo as suas telas, mundo afora, já foi para Paris. Esse ano agora ele recebeu um convite para ir para Nova York. É mais um que precisa da nossa ajuda para mostrar a sua arte. Já está convidado. Então, assim, será um momento incrível. E eu trouxe aqui para você a nossa camisa, né? Da Conexão de Afeto para o dia, você participar conosco. Maravilha, muito bom. Olha só que maravilha. Unidos além da diferença. Verdade. Né? Linda, maravilhosa, estarei usando com certeza. E as pessoas que tiverem interesse, como é que elas fazem para participar? Nós estamos, os convites estão sendo vendidos na PAI de Teresina. Tem também algumas pessoas amigas que estão ajudando a vender e também nas lojas Pampili e Luz da Lua, que ficam no Rio Poti Shopping. Então, eu convido a todos, não só a participar, não é de um evento, é participar de uma causa. Lá vai haver abraçar, exatamente. Lá vai ter essa conexão. É abraçar essa conexão de afeto, que será incrível.
A gente está muito feliz de estar recebendo você aqui para a gente chamar a atenção da população. Essa inclusão começa com essa conexão de afeto e essa paz. E vai se estender, com certeza, para outros lugares, para outras pessoas que precisam desse apoio. Quantas crianças provavelmente estão em casa com suas mães, não tiveram oportunidade até mesmo de buscar pai, né? E isso é uma oportunidade que as pessoas têm, de conhecer melhor, de entender melhor. Essas crianças precisam sair de casa, elas precisam ter vidas normais. Sim. Essa inclusão tem que acontecer, né? Então vocês estão de parabéns. Parabéns por dar continuidade ao que você já faz. Eu já sei muito de você, mas eu acho que um programa ficaria pouco. Então eu peço que Deus te dê saúde, que você continue fazendo esse trabalho tão lindo, do teu jeito, com o exemplo da tua mãe, né? Caladinha, fez tanta coisa e muitas vezes a gente só sabe realmente depois que se parte, né? Mas Deus sabia de tudo. Sabia Isso é que era de tudo. importante. Exato. Deu uma boa criação para vocês juntamente com o seu pai. Então que vocês continuem, que você, uma mulher firme, continue fazendo esse trabalho e que venham novos projetos, novas ideias, tá? Para te fazer mais e mais acontecer, juntamente com uma conexão de outras pessoas, de mulheres e outras pessoas que precisam olhar essa parte de inclusão com um olhar diferenciado. Quero agradecer. Aí eu agradeço aqui a oportunidade e convidar mais uma vez as pessoas a estarem presentes nesse dia, no dia 9 de março, onde haverá muita conexão, sem dúvida. E lembrando que tem o Instagram também, não tem? Temos um Instagram que lá você pode acompanhar tudo que está acontecendo. Tem lá todos os nossos apoiadores, patrocinadores, o Léo fazendo a sua chamada. Estou muito feliz. Tem tudo a ver com o nosso programa estar com você aqui.